Olá, assombrosos. Hoje vou levar vocês para o interior do Brasil, para Minas Gerais e Goiás, onde a lenda do lobisomem não é apenas folclore, mas realidade vivida por pessoas comuns como você e eu. São duas histórias de arrepiar sobre criaturas que espreitam nas sombras, sobre maldições antigas que ainda assombram sítios e fazendas isoladas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque aqui no Assombrosos você encontra as histórias mais sombrias e perturbadoras que você já ouviu. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo esse relato. Quero saber de onde são os assombrosos mais corajosos. Então prepare-se, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Era para ser só uma semana de descanso. Férias tranquilas no sítio dos avós, ar puro, comida caseira. Ninguém me avisou sobre o que rondava aquelas matas à noite. Trabalho como adestrador de cães há 8 anos. Passo os dias treinando pastores alemães, Golden Retrievers, até alguns pitbulls que os donos acham impossíveis de controlar. É um trabalho que gosto, que me dá satisfação. Mas estava cansado, precisando de um tempo longe da cidade, longe da correria. Minha avó ligou insistindo que eu passasse uns dias no sítio deles. Disse que eu trabalhava demais, que precisava descansar. Acabei cedendo. O sítio fica no interior de Minas, perto de Piumhi, lugar isolado cercado por mata fechada. A propriedade mais próxima fica a uns 3 quilômetros. Cheguei numa quinta-feira de julho, pleno inverno. Levei minha mochila e, por hábito, meus equipamentos básicos de trabalho, entre eles um apito ultrassônico para cães. É uma ferramenta simples, emite uma frequência que só cachorros conseguem ouvir. A gente usa para treinar comandos à distância, para reforço positivo. O som não machuca o animal. Só chama a atenção dele. Nunca imaginei que aquele apito ia quase me custar a vida. Meu avô me recebeu no portão com um abraço forte, daqueles que te levanta do chão. Mas notei que ele estava diferente. Mais magro, mais cansado. Tinha olheiras fundas e ficava olhando muito para o mato ao redor da casa, como se esperasse algo aparecer. Perguntei se estava tudo bem. Ele hesitou. Disse apenas que andava ouvindo barulhos estranhos à noite, que os cachorros dos vizinhos não paravam de latir. Minha avó trouxe café quentinho e bolo de fubá, ainda morno. A casa cheirava a lenha queimando no fogão, a comida caseira, a alecrim do quintal. Cheiro de infância, de férias quando eu era criança. Mas tinha algo no ar também. Uma tensão que eu não conseguia identificar. Meu avô estava quieto demais. Minha avó falava demais, como se tentasse preencher o silêncio. Na primeira noite, nada aconteceu. Jantamos frango caipira com angu. Conversamos sobre família e trabalho. Fui dormir cedo, exausto da viagem. O quarto que uso fica nos fundos. Tem uma janela grande que dá para o pasto. Dormi bem, acordei com o galo cantando e o sol entrando pela janela. Passei o dia ajudando meu avô a consertar uma cerca caída. O trabalho braçal me fez bem, me distraiu. A tarde estava clara, fria, o céu azul sem nenhuma nuvem. Foi quando voltávamos para casa, no final da tarde, que meu avô parou no meio do caminho. Apontou para o chão. Havia pegadas na terra úmida perto do pasto. Eram estranhas. Pareciam de cachorro muito grande, mas com algo errado nas proporções. Os dedos eram longos demais. As unhas tinham deixado sulcos profundos. Perguntei se eram de algum cachorro.
Meu avô balançou a cabeça. Disse que já tinha visto pegada de cachorro a vida toda. Aquilo não era cachorro. Na sexta-feira à noite, depois do jantar, saí para dar uma volta. A lua estava quase cheia, enorme e amarelada no horizonte. Iluminava o terreiro todo, projetava sombras longas das árvores. O ar estava gelado e úmido, aquele frio que entra pelos ossos. Eu caminhava pelo pasto, mãos nos bolsos do casaco, quando ouvi os cachorros dos vizinhos começarem a latir. Mas não era um latido normal. Era pânico absoluto, desespero. Vários cachorros latindo ao mesmo tempo, um coro de terror. O som vinha da direção da propriedade mais próxima, do lado esquerdo do sítio. Durou uns 30 segundos e então começou a se espalhar. Os cachorros mais distantes começaram a latir também, como se algo estivesse se movendo entre as propriedades. Sem pensar muito, peguei meu apito ultrassônico do bolso. É reflexo profissional, automático. Quando ouço o cachorro latindo daquele jeito, meu instinto é tentar acalmar, estabelecer comunicação. Soprei o apito 3 vezes, intervalos curtos. Na mesma hora, todos os latidos pararam de forma abrupta. Silêncio total e pesado. Nem grilo, nem vento. Nada. Como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. Fiquei parado ali no meio do pasto, apito ainda na mão, esperando ouvir alguma coisa. Foi quando percebi um som diferente vindo do mato. Um rosnado baixo, profundo, que parecia fazer a terra vibrar. Não vinha de cachorro, nem de porco do mato. Era mais grave, mais gutural. O som subia e descia como uma respiração pesada e raivosa. E estava vindo na minha direção. Voltei para casa andando rápido, quase correndo, coração batendo forte no peito. Meu avô estava na varanda, parado na porta com uma espingarda calibre 12 na mão. Me viu chegando apressado, abriu a porta. Me puxou para dentro e trancou tudo, porta e janelas. Disse com voz baixa e tensa que eu não devia ter saído sozinho à noite, que tinha algo errado rondando a propriedade há uns 3 dias, que ele tinha visto rastros, ouvido sons. Perguntei o que ele achava que era. Meu avô olhou para minha avó, que estava sentada no sofá com um terço nas mãos. Ela só balançou a cabeça. Ele disse que na região sempre teve histórias, lendas antigas. Falou de um homem que morava sozinho mais para cima, perto da serra. 7º filho homem seguido. Ninguém via ele há uns dias. Os vizinhos tinham comentado na venda. Não precisou dizer mais nada. Eu entendi. Fui pro quarto, mas não consegui dormir. Fiquei deitado olhando pro teto, ouvindo cada som da noite. O vento balançando as árvores, um rato correndo no forro, a madeira da casa estalando com o frio. Devia ser umas 2 da manhã quando ouvi o primeiro uivo. Era diferente de qualquer uivo de cachorro ou lobo que eu já tinha ouvido. Tinha algo quase humano naquele som, uma dor misturada com raiva, um lamento que gelava o sangue. Levantei e fui até a janela devagar, com cuidado para não fazer barulho. A lua cheia agora iluminava tudo como se fosse dia, mas com aquela luz prateada e fria que distorce as formas. Foi quando vi uma sombra se movendo perto da cerca do pasto, do lado onde termina a propriedade e começa o mato fechado. Era grande, muito grande, maior que um homem. Andava sobre 2 pernas, mas se movia de um jeito estranho, meio curvado para frente, os braços longos balançando. Fiquei congelado ali, olhando aquela coisa se aproximar lentamente da casa. Ela parava de vez em quando, cheirava o ar, olhava em volta. Parecia estar procurando algo, procurando alguém. Sem pensar direito no que estava fazendo, peguei o apito do criado mudo e soprei. Só uma vez, um sopro curto,
Queria testar se a criatura ia reagir, se era mesmo o que eu achava que era. Ela reagiu. A cabeça virou na direção da minha janela na hora, tão rápido que quase não vi o movimento. Mesmo de longe, consegui ver os olhos refletindo a luz da lua. Eram amarelos, brilhavam como brasas e estavam fixos na minha janela. Fixos em mim. A criatura começou a se aproximar. Não corria, apenas caminhava, mas cobria o terreno rápido com aquelas passadas longas. Eu devia ter acordado meus avós naquela hora. Devia ter corrido, gritado, feito alguma coisa. Mas fiquei paralisado, olhando aquela coisa vir na minha direção. Ela andava mais rápido agora, quase num trote. Consegui ver melhor quando ela passou por uma área mais iluminada, perto do galinheiro. Tinha pelos escuros cobrindo o corpo todo, grossos como de um lobo. As pernas eram digitígradas, dobradas como de um cachorro, mas o tronco era quase humano, ereto e musculoso. Os braços eram longos demais, terminavam em mãos com dedos que viravam garras. A cabeça era a pior parte. Era como se alguém tivesse tentado misturar um crânio de lobo com um rosto humano, e o resultado tivesse dado terrivelmente errado. O focinho alongado, mas com uma testa larga demais. As orelhas pontudas no topo da cabeça e aqueles olhos amarelos cheios de uma inteligência que não devia estar ali. Finalmente consegui me mexer. Corri para o corredor gritando pelo meu avô, tropeçando no próprio pé. Ele apareceu rápido com a espingarda já na mão. Minha avó atrás dele segurando o terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras saíam atropeladas, sem sentido. Disse que tinha uma coisa lá fora, que eu tinha visto ela, que ela estava vindo. Meu avô não perdeu tempo fazendo perguntas. Foi até a janela da sala e olhou para fora com cuidado, só uma fresta entre a cortina e o batente. Virou para mim com o rosto pálido, os lábios apertados. Disse apenas: "Vi", e carregou a espingarda com as mãos tremendo levemente. Foi quando ouvimos algo arranhando a porta dos fundos. Um som de unhas ou garras raspando na madeira, descendo devagar. Arranhava, parava, arranhava de novo. Como se estivesse testando a resistência da porta, procurando um ponto fraco. Meu avô apontou a espingarda na direção da cozinha e disse pra gente ficar quieto, não fazer barulho. O som parou por alguns segundos. O silêncio era pior que os arranhões. Ficamos ali parados, mal respirando, esperando. Foi quando ouvimos passos pesados no telhado. A criatura tinha subido na casa. As telhas rangiam com o peso. Parecia impossível que algo daquele tamanho conseguisse subir ali sem fazer o telhado desabar. Ficamos os três na sala, olhando para o teto. Os passos iam de um lado para o outro, um após o outro, organizados, como se a criatura estivesse mapeando a casa por cima. Parava sobre cada cômodo, cheirava. Eu conseguia ouvir a respiração pesada dela através do forro. Minha avó rezava baixinho, as palavras do terço saindo num murmúrio constante. Eu segurava o apito na mão, a palma suando tanto que ele quase escorregou. Percebi então o meu erro. Eu tinha soprado o apito. Eu tinha chamado a criatura. O lado canino dela não tinha resistido ao som ultrassônico. Era como um chamado que ela não conseguia ignorar. Eu tinha trazido aquela coisa até aqui, até meus avós. De repente, tudo ficou em silêncio. Os passos pararam. Não tinha som algum. Passaram-se 5 minutos, 10 minutos. Nada. Meu avô disse baixinho que talvez ela tivesse ido embora, que talvez tivesse desistido. Eu não acreditava nisso. A sensação de estar sendo observado,
de estar sendo caçado, não tinha passado. Era como se o ar estivesse carregado, esperando. Foi quando ouvimos a janela do meu quarto se estilhaçar. O som de vidro quebrando em 1000 pedaços ecoou pela casa toda. A criatura tinha entrado. Ouvimos ela se mexendo no quarto, derrubando coisas, farejando. O som da respiração pesada ficou mais alto. Ela estava procurando meu cheiro. Meu avô apontou a espingarda na direção do corredor. O cano tremia levemente. Ele disse pra gente ficar atrás dele. Sussurrou pra minha avó pegar a faca da cozinha. O corredor parecia ter 100 metros de comprimento. A porta do quarto estava fechada, mas ouvíamos a criatura do outro lado. A porta se abriu devagar, rangendo nas dobradiças velhas. Consegui ver uma garra enorme segurar a lateral da porta, os dedos com unhas pretas que pareciam lâminas. A criatura apareceu na porta. Estava de 4 agora, o corpo enorme mal cabendo no batente. Os olhos amarelos brilhavam na escuridão do corredor. Meu avô atirou. O estouro foi ensurdecedor dentro da casa fechada. Meus ouvidos apitaram com o impacto do som. A criatura urrou, um som que não parecia possível vir de nenhum ser vivo. Era um grito de dor e fúria misturados, quase humano, mas totalmente animal. Mas ela não caiu. O tiro tinha acertado o ombro, tinha arrancado pelo e carne, mas ela continuou de pé. Ficou ainda mais furiosa. Correu pelo corredor na nossa direção, rápida demais para algo daquele tamanho. Meu avô tentou atirar de novo, mas errou na pressa. O tiro acertou a parede. A criatura estava a 5 metros. 4, 3. Eu conseguia sentir o cheiro dela agora. Um cheiro de animal molhado misturado com terra e sangue. Foi quando soprei o apito com toda a força que tinha nos pulmões. A criatura parou imediatamente, como se tivesse batido numa parede invisível. Sacudiu a cabeça violentamente de um lado para o outro, as orelhas abaixadas, a boca aberta num rosnado de dor. O som ultrassônico estava machucando ela de alguma forma, confundindo seus sentidos. Aproveitei e soprei de novo, e de novo. A cada sopro, ela recuava um pouco, tropeçando, as garras arranhando o chão de cimento. Estava desorientada, furiosa, mas confusa. Meu avô aproveitou para recarregar a espingarda. Dessa vez, mirou com calma, respirou fundo e acertou a criatura no ombro direito. Ela caiu de costas com o impacto, bateu na parede do corredor, mas se levantou de novo quase imediatamente, mesmo sangrando. Olhou pra gente mais uma vez, aqueles olhos amarelos cheios de ódio e inteligência, e fugiu. Correu de volta pro quarto e pulou pela janela quebrada. Corremos até a janela da sala e vimos a criatura atravessar o pasto em direção ao mato. Ela corria sobre 4 patas agora, rápida como um lobo, deixando um rastro de sangue na grama. Sumiu na escuridão da mata em segundos. Ficamos parados sem conseguir falar. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o apito. Minha avó tinha caído no sofá, chorando em silêncio. Meu avô ainda segurava a espingarda apontada para a janela, como se esperasse a criatura voltar. Foi só quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja, que conseguimos relaxar um pouco. A luz do dia pareceu quebrar o feitiço de terror que tinha tomado conta da casa. Saímos para olhar os estragos. A porta dos fundos estava destruída, cheia de arranhões profundos na madeira. Alguns sulcos tinham quase 10 centímetros de profundidade. No telhado, havia telhas quebradas e buracos onde elas tinham sido arrancadas com força bruta. Mas o pior foram as pegadas. Elas começavam como pegadas de lobo perto da cerca do mato.
grandes com 4 dedos e unhas marcadas. Mas à medida que se aproximavam da casa, iam mudando. Os dedos ficavam mais longos, mais parecidos com dedos humanos. As pegadas ficavam mais fundas também, como se a criatura estivesse ficando mais pesada, mais ereta. Perto da casa, as pegadas eram quase humanas, mas com garras. Meu avô tirou fotos de tudo com o celular dele. No meu quarto, a janela estava completamente destruída. Vidro por todo lado, a cortina rasgada. Havia sangue na beirada da janela, onde a criatura tinha se cortado ao pular. Sangue escuro, grosso. Meu avô pegou um pano e guardou uma amostra. Disse que ia levar para alguém analisar, mas nunca levou. Acho que tinha medo do que podiam descobrir. Foi quando ele tirou a camisa para lavar o rosto que eu vi. Uma marca de bala de raspão no ombro direito dele. O tiro que acertou a criatura tinha atravessado e pegado nele também. Não tinha acertado nada vital, mas o ferimento era feio, sangrando. Minha avó fez um curativo apertado. Foi embora no mesmo dia, logo depois do almoço. Não consegui ficar mais uma noite naquele lugar. Peguei minhas coisas, joguei tudo na mochila sem nem dobrar direito. Meus avós entenderam, não tentaram me convencer a ficar. Foram para a cidade uma semana depois, passaram um mês na casa da minha mãe. Quando voltaram para o sítio, os ataques tinham parado. Nunca mais viram a criatura, nunca mais ouviram os uivos. Mas eu sei que ela está lá. Sei porque ainda tenho pesadelos com aqueles olhos amarelos me encarando no escuro. Sei porque toda lua cheia eu acordo suando, o coração disparado, achando que ouvi um uivo do lado de fora. E sei porque encontrei, 3 meses depois, arranhões profundos na porta do meu apartamento. 3 marcas paralelas na madeira, espaçadas como dedos, como garras. Joguei o apito ultrassônico no lixo no dia seguinte. Comprei um novo para o trabalho, mas não consigo usar. Fica guardado na gaveta. Uso outros métodos de treinamento agora, menos eficientes, mas que não envolvem frequências ultrassônicas. Meus clientes acham estranho, mas não questionam muito. Não importa de qualquer forma. A criatura já sabe onde eu moro, já sabe meu cheiro, já me marcou. E eu acho que ela está esperando a próxima lua cheia para me visitar de novo. Toda noite antes de dormir, eu verifico as janelas, tranco as portas, fecho as cortinas. Às vezes acordo no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. As cicatrizes no ombro do meu avô nunca cicatrizaram direito. Ficaram fundas, escuras. Ele não fala sobre aquela noite. Quando tento trazer o assunto, ele muda de conversa. Mas eu vejo nos olhos dele. Ele também tem medo. Ele também espera. Não volto mais para o sítio. Arrumei 1000 desculpas. Trabalho, compromissos, falta de tempo. Meus avós entendem, ou fingem entender. Não uso mais apito no meu trabalho. E quando a lua está cheia, eu tranco todas as portas e janelas. Acendo todas as luzes e fico acordado a noite toda. Porque eu sei agora o que todo adestrador deveria saber. O apito ultrassônico não afasta lobisomens. Ele atrai. O lado canino deles, por mais suprimido que esteja, não consegue resistir à frequência. É como um chamado primordial que atravessa a maldição. E uma vez que você chama, eles nunca mais esquecem. Eles sabem quem você é. Eles sabem onde você está. Essa é minha história. Acreditem ou não, não faz diferença para mim. Eu sei o que vi naquela noite. Eu sei o que está lá fora esperando. E eu sei que uma hora, numa noite de lua cheia, quando eu menos esperar, ele vai voltar para terminar o que começou.
para terminar o que eu comecei quando soprei aquele maldito apito. Segundo o relato, cuido de uma fazenda no interior de Goiás, perto de Pirenópolis. O patrão mora na capital e só aparece de vez em quando. Então sou eu que tomo conta de tudo. Alimento as galinhas, conserto cercas, verifico se está tudo nos conformes. A propriedade é grande, uns 50 hectares, boa parte de mata preservada. Sempre gostei daqui, do silêncio, da paz, mas o que aconteceu nos últimos 3 meses mudou tudo. Agora estou procurando outro lugar para trabalhar. Começou em julho. As galinhas começaram a sumir. Pensei que fosse raposa ou gambá. Reforcei o galinheiro, coloquei tela dupla. No dia seguinte, a tela estava arrancada. Não cortada, arrancada com força bruta. Mais 3 galinhas tinham sumido. Quando achei os restos, um mal-estar subiu pelo estômago. Não eram mordidas normais. Os corpos estavam dilacerados, despedaçados, como se algo muito forte tivesse rasgado tudo. Na semana seguinte, conversei com seu Moacir, vizinho mais próximo. A fazenda dele fica a uns 2 quilômetros daqui. Ele também estava perdendo bichos. Ovelhas, galinhas, até um bezerro pequeno. Sempre quando tinha lua cheia no céu. Seu Moacir é benzedor, conhece as histórias antigas do lugar. Quando contei dos ataques, ele ficou sério, calado por um tempo. Só disse para eu tomar cuidado, trancar tudo bem trancado nas noites de lua cheia. Decidi investigar por conta própria. Comecei a seguir as pegadas que achava perto dos galinheiros. Eram estranhas, grandes demais para cachorro, com um formato que não batia direito. Num dia de sol forte, resolvi seguir o rastro até onde desce. Entrei na mata, caminhei quase 1 hora. A trilha me levou até uma parte da propriedade que eu raramente visitava, bem lá no fundo, perto do limite com a terra do seu Moacir. Foi quando vi a casa. Era uma construção velha, caindo aos pedaços. Paredes de adobe, teto de telha, que já tinha desabado em vários pontos. Eu não sabia que existia aquela casa ali. O mato tinha crescido tanto ao redor que ficava quase invisível no meio da mata. Me aproximei devagar. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Entrei. O cheiro era terrível. Mofo misturado com urina, algo podre no ar. Tinha um colchão velho no chão, todo rasgado e imundo. No canto da sala vi as correntes. 2 correntes grossas de ferro, presas na parede com parafusos enormes. As pontas tinham algemas abertas. O metal estava gasto, arranhado profundo, como se alguém tivesse puxado com força descomunal durante muito tempo. No chão ao redor, marcas fundas na madeira, arranhões que pareciam feitos com unha, só que muito mais fortes. Senti a boca secar. Aquilo não era para segurar animal de fazenda. As algemas eram do tamanho de pulso humano. Saí correndo dali, tropecei no mato, rasguei a camisa num galho. Só parei quando cheguei na casa principal. Tranquei tudo. Peguei a espingarda velha que o patrão guarda no armário. Passei a noite toda acordado, sentado na cozinha, olhando pela janela. No dia seguinte, voltei lá. Foi burrice, eu sei, mas precisava entender o que era aquilo. Dessa vez fui de manhã bem cedo, com sol forte no céu. A casa continuava igual, abandonada e silenciosa. Quando entrei de novo, reparei numa coisa que não tinha visto antes. Tinha comida. Restos de comida num prato de alumínio todo amassado. Carne crua, ossos roídos. Recente, dava para ver que não tinha mais de um dia. Alguém estava usando aquele lugar. Fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim. Um rangido de tábua solta. Virei devagar. A garganta apertada. Era um homem. Ele estava parado na porta, me observando em silêncio. Era magro demais, quase só osso e pele esticada. A roupa velha rasgada em vários pontos.
descalço, com os pés sujos de terra. Mas o que me chamou a atenção de verdade foram os olhos. Eram amarelos. Não castanhos claros, não cor de mel. Amarelos mesmo, brilhantes, como olho de bicho noturno. E tinha marcas vermelhas nos pulsos dele, em carne viva, feridas abertas, como se tivesse usado aquelas algemas até sangrar. A gente ficou ali, parado, se encarando. Ele não falava nada, só me olhava com aqueles olhos estranhos. A respiração pesada, rouca. As pernas estavam fracas, mas não sabia se era de cansaço da caminhada ou do que eu estava sentindo. As mãos dele tinham unhas compridas demais, sujas, grossas. Tinha arranhões nos braços, cicatrizes velhas misturadas com feridas novas. Dei um passo para trás. Ele não se mexeu. Dei outro passo. Ele continuou parado, só observando. Quando cheguei perto da porta, falei baixo, a voz saindo engasgada. Disse que não ia contar para ninguém, que não queria problema, que só ia embora e pronto. Ele inclinou a cabeça para o lado, como o cachorro faz quando ouve um som estranho. Não respondeu nada. Só ficou me olhando com aqueles olhos amarelos que pareciam brilhar mesmo com a luz do dia entrando pelas frestas. Saí andando de costas até a porta. Quando pisei do lado de fora, ele finalmente se mexeu. Deu um passo para dentro da casa, sumindo nas sombras. Mas continuei sentindo o olhar dele em mim, mesmo sem ver mais nada. Voltei correndo para casa. Dessa vez não contei para ninguém, nem para o seu Moacir, porque sabia que se eu contasse, iam querer ir lá. Iam querer caçar o que quer que fosse. E alguma coisa dentro de mim dizia que isso seria uma péssima ideia. Os ataques aos animais continuaram, sempre nas noites de lua cheia, todo mês, como um ciclo que não falhava. Mas eu não voltei mais naquela casa. Evito até olhar na direção daquele lado da propriedade. Reforço o galinheiro toda semana. Perco algumas aves. Consigo os corpos dilacerados no dia seguinte. O patrão acha que é problema com o cachorro do mato. Eu deixo ele pensar isso, às vezes de noite, quando a lua está cheia e está tudo quieto. Ouço uivos vindos da direção daquela casa. São diferentes dos uivos de cachorro, mais longos, mais tristes, quase como se fossem humanos tentando imitar o som de um lobo. Seu Moacir disse uma vez que o 7º filho homem, seguido de uma família, carrega uma maldição, que nas noites de lua cheia, ele precisa se transformar, rolar no esterco de encruzilhada, virar lobisomem até o sol nascer. Não sei se acredito nisso, mas eu sei o que vi naquela casa. Sei das correntes, das marcas nos pulsos, dos olhos amarelos. Sei que tem alguém se prendendo lá todo mês quando a lua fica cheia, tentando se segurar para não sair. E sei que de vez em quando, as correntes não são suficientes. Vou sair daqui no fim do mês. Já achei outro emprego, numa fazenda perto de Goiânia, longe daqui. O patrão não entendeu por que quero ir embora. Disse que paga bem, que é trabalho tranquilo. Eu não expliquei direito. Só disse que preciso de mudança. Porque tem coisas que a gente vê que não consegue esquecer. E tem lugares onde é melhor não ficar perto, quando a lua começa a crescer no céu e a noite se aproxima. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.